Olá pessoal, eu sou a professora Marta, formanda da licenciatura em Ciências Sociais, e eu vou hoje falar para vocês sobre o processo civilizador, uma história de costumes do Norbert Elias, que eu amo. Eu fiz um resumo para apresentar assim uma leitura bem pausada para vocês entenderem bem. Atualidade da teoria de Norbert Elias para ciências sociais. Sua obra, O Processo Civilizador, uma história dos costumes. Elias afirma: seria imprescindível que a antítese social interna se recusasse e a nacional se tornasse dominante. Na França, a burguesia e os grupos de classe média foram atraídos para a sociedade cortesã, meio da distinção da nobreza alemã, depois da consolidação da monarquia absoluta. Não teve mais barreira entre as classes. Não havia qualquer grande diferença em costumes entre grupos burgueses e aristocracia de corte. Na Alemanha, a separação mais rigorosa entre as classes produziu efeito profundo em certas esferas, como a militar. A ampliação da sociedade aristocrática, através da aceitação de grupos importantes de classe média, comportamento e costumes mudaram devagar sem ruptura. Como continuação direta da tradição aristocrática de corte, tanto a burguesia de corte e a aristocracia de corte falavam a mesma língua, liam os mesmos livros e observavam a tradição gradual com particularidades às mesmas maneiras. A burguesia tornou-se uma nação. As convenções de estilo, as formas de intercâmbio social, o controle das emoções, a estima pela cortesia, a importância da boa fala e da conversa. Tudo isso iniciou na França, na sociedade de corte, e passa gradualmente de caráter social para nacional. Nietzsche percebeu claramente os lugares onde havia um corte, havia uma lei de fala certa, uma lei de estilo para todos os que escreviam em países que possuíam uma cultura de corte. O termo técnico é tudo o que trai o especialista e é uma infâmia. Mancha está estilística. Na Alemanha, a inteligentícia de classe média, formada em universidades, desenvolveu autoexpressão e culturas próprias nas artes e nas ciências. Depois eu vou ler mais uma parte aqui que eu fiz bem resumida para dar um entendimento bem claro. Na França, a burguesia já era desenvolvida e próspera, em um grau inteiramente diferente. A inteligentícia possuía, além da aristocracia, o público burguês. A inteligentícia, como outras formas de classe média, foi aceita pelo círculo de corte. E é o que aconteceu com a classe média alemã, com ascensão lenta para o espírito nacional, cada vez se identificou mais com o caráter nacional, os tipos de comportamento da nação vizinha. Na Alemanha, onde eram altas as barreiras sociais entre a classe média e a classe aristocrática, menor era o contato social. E com pouca atitude política, na França, onde eram pequenas barreiras de classe média e da aristocracia, os contatos sociais eram íntimos e as atividades políticas da burguesia se desenvolveu mais rápido e com solução política das diferenças entre elas. A diferença de opinião é aparente. A recusa da política real em conceder cargos políticos à nobreza francesa
O envolvimento desde cedo dos burgueses nos mais altos cargos do governo e a administração sua influência e promoção na corte, isso tudo teve duas consequências. Por um lado, o contato social íntimo e contínuo entre elementos de origem social diferente, e por outro, a oportunidade de elementos burgueses se empenharem em atividade política. A estrutura social francesa tornou-se possível com sucesso nos círculos internos da corte. Outras formas de lutas políticas ajustou-se melhor à estrutura institucional do ancien regime, sem organização definida, mas eram apoiados por sociedade de corte no próprio país, com variedade de interesses pessoais que eram solucionados. A evolução literária do verbo civilizer para civilisation, de acordo com descobertas modernas, é encontrado na obra Mirabeau, em 1760. Diz ele: como nossas opiniões cultas, falsas em todos os sentidos, se enganam no que consideramos civilização. Se perguntar à maioria das pessoas, responderiam a sua civilização, urbanidade, polidez e boas maneiras. Agora nós vamos passar para o segundo capítulo, que é a civilização como transformação do comportamento humano. Esses textos do Norbert Elias é muito interessante. Assim, é uma leitura gostosa de fazer, uns textos é bom de entender e eu recomendo sempre. Tá, e agora eu vou falar então sobre a civilização como transformação do comportamento humano, começando por o conceito de civilité. Expressa a linguagem do Ocidente na Idade Média. Por um lado, opõe o cristianismo a paganismo, e por outro lado, no Oriente, o paganismo e a heresia, incluindo cristianismo grego-oriental. Em nome da cruz e mais tarde da civilização, a sociedade do Ocidente empenha-se em guerras de colonização e expansão. O lema civilização conserva um eco da cristandade latina e das cruzadas de cavaleiros e senhores feudais. A cavalaria é a fé romana latina. O conceito civilité ganhou significado no Ocidente quando a sociedade de cavaleiros e a Igreja Católica se reduziu. Civilité é expressão e símbolo de formação social, que reúne as mais variadas nacionalidades, na qual, como na Igreja, uma língua comum é falada. No início, o italiano e em seguida o francês. Essas línguas assumiram a função do latim, em seguida a nova formação social. A sociedade de corte, civilité, resolveu sua marca, século XVI, adotada pela sociedade de um tratado de autoria de Erasmo Rotterdam, de Civilitationem Puerum, da civilização em criança, civilidade em crianças. Tratava de um tema, teve imensa circulação com 130 sucessivas edições, 13 edições recentes, não tem limite ao número de traduções, imitações e consequências. No século XVI, um tipo particular de família de tipográficos franceses recebeu o nome de civilité, tirado da obra de Martin Cordier, francês que combinava doutrinas colhidas no Tratado de Erasmo Rotterdam e Johannes Sulpicius e outros humanistas.
Um grupo inteiro de livros foram impressos, influenciados pelo Tratado de Erasmo. Surgiu sob o título Civilate ou Civilate Puerile, e ocorreu como na história das palavras, a evolução do conceito civilate para civilização. Mas Erasmo deu nova nitidez e força para a palavra antiga e comum civilitas. Expressou na palavra uma necessidade social da época e foi gravado nas consequências do povo. O aparecimento súbito da palavra indicava mudança na vida do povo. E eu vou ler a segunda parte do Erasmo. Segundo Erasmo, o que a arte de educar jovens envolve várias disciplinas, mas que as civilitas moram é apenas uma delas. Este tratado cobre-se de uma importância especial, uma concretização dos processos sociais de autointerpretação da sociedade europeia. Deve nos explicar, deve conter indicações das mudanças e processos sociais. Prof. Barton, então, é multidisciplinar, né? Isso. E processos sociais que puseram a palavra em moda. O livro do Erasmo trata um assunto simples, o comportamento de pessoas em sociedade, e não excluindo a decência corporal externa. Tudo isso numa linguagem clara e polida, e nenhum de seus sucessores se igualou a esse tratado. Fala de atitudes que nós chamaríamos de bárbaras ou incivilizadas, mas de coisas que se tornaram impublicáveis e de outras que até hoje são aceitas como naturais em força, clareza e caráter pessoal. No tratado, Erasmo, com intenção de instruir, fala do comportamento externo, a maneira como as pessoas olham, a postura, o gesto, o vestuário, as expressões faciais. Este comportamento externo é a maneira interior do homem. O tratado nos mostra uma sociedade de modos de comportamento em alguns aspectos parecidos com o nosso e também de outras maneiras distantes, numa sociedade onde praticamente não existe talheres e pratos. Erasmo delimita em seu tratado toda a faixa de conduta humana, as principais situações da vida social e de convívio com naturalidade, fala das relações humanas. No primeiro capítulo, trata das condições decorosa e indecorosa e de todo o corpo. No segundo, da cultura corporal. No terceiro, maneira nos lugares sagrados. No quarto capítulo, em banquetes. Quinto, em reuniões. E no sexto, em diversos. E no sétimo capítulo, fala no quarto de dormir. Erasmo deu um novo impulso ao conceito civilitas. Na discussão dessa faixa de questões, Erasmo, em seu tempo, podia discutir todas as áreas da conduta humana. Estudamos aqui a transformação do conceito através dos quais diferentes sociedades procuraram se expressar. Nosso tipo de comportamento evolui daquilo que chamamos de incivil. Esse texto aí que eu passei para vocês, eu vou deixar cópia com cada um do meu resumo para melhor aprendizagem, e eu vou, na próxima aula a gente vai quando vocês fizerem uma nova leitura, a gente vai debater de novo. E eu vou dar hoje a aula por encerrada. Mas antes de dar a aula por encerrada, eu quero ler uma outra parte que eu
fiz um resumo. Aqui, ó. O conceito de configuração transmitido nos livros de Norbert Elias dá ênfase e destaque às ligações entre mudanças na organização estrutural da sociedade e mudanças na estrutura de comportamento e na constituição psíquica, procurando fugir do monismo metodológico que divide em duas partes, classes ou grupos, indivíduo e a sociedade, de pensar a estrutura social como o Estado em harmonia estabelecida, sistema social, com inclinação parsoniana de pensar a estrutura social ou a evolução, no sentido de necessidade mecânica ou de propósito teológico, mas para sugerir que a sociedade está sempre atualizada em mudanças estrutural, de que um equilíbrio sempre embaraçado entre suas partes, social e autocontrole, faz parte da configuração relacionada ao modo que se avançam as relações de interdependência com a divisão do trabalho na sociedade. Então tá, obrigado por vocês me escutarem e até a próxima aula.